Primeira coisa, eu quero te mostrar como que a rentabilidade está caindo certinha, como que é sem juros compostos, a rentabilidade está contando sobre o cashback e sobre a rentabilidade, e também nós somos livres de imposto de renda nesse cashback aqui. Então vamos lá, como que a gente faz isso aqui através dessa calculadora de juros compostos? Se você quiser usar uma também, é só você jogar a calculadora de juros compostos no Google, tem várias, eu estou usando aqui a do site Investidor 10. Então eu vou colocar aqui o valor inicial 0, que a gente começou com 0. Aqui na taxa de juros, aqui não tem como a gente saber certinho, porque a taxa de juros varia. É importante você tirar uma média do período que você está simulando. Quando eu comecei a usar o ultravioleta, a taxa Selic estava em 13, ou seja, 200% do CDI era 26% ao ano. Hoje o CDI está em 10,4, ou seja, 200% do CDI é 20,8. Tirando uma média desse período, a rentabilidade que eu tive mais ou menos foi de 24%. Então eu vou colocar aqui essa média aqui na taxa de juros, de 24% ao ano. E se eu olhar aqui na planilha, se eu selecionar todos os cashbacks aqui a partir de maio, que foi quando eu voltei a concentrar todos os meus gastos no cartão de crédito, o próprio Excel me mostra que a minha média é R$ 65,70. Então eu vou colocar essa minha média aqui de investimento mensal, R$ 65,70. E aqui em período eu vou mudar para meses e vou colocar 16 meses. Ainda não são 16 meses completo, é 15 e um pouquinho, mas só para a gente ver um valor aproximado aqui. E eu vou calcular e veja aqui, ó, que ele me fala que o total que eu deveria ter é 1.206,58. Veja aqui no aplicativo que eu tenho um valor muito próximo disso, 1.197,72. E aqui ele me fala que eu deveria ter ganhado nesse período R$ 155,38. E aqui no aplicativo tá me falando que eu já ganhei R$ 146,13. Então veja como tá muito próximo. A rentabilidade tá caindo certinho aqui. É só um valor aproximado, porque tem a variação da taxa de juros. O meu gasto em alguns meses é maior, menor, mas mesmo tirando uma média de tudo isso, veja que eu fiquei muito próximo aqui. Então veja que os 200% do CDI tá caindo certinho aqui pra mim. Agora uma outra coisa que eu quero te mostrar. Aqui, veja que é muito parecido com o gráfico anterior de barrinhas, que em cima mostra a rentabilidade e embaixo mostra o bruto. A diferença é que aqui ele não tá mostrando o meu ganho mês a mês, ele tá mostrando o valor acumulado. Por exemplo, aqui no mês 16, essa barra azul é tudo que eu ganhei durante todos os 16 meses, e a barra azul clarinha aqui, veja que tá ali 155,38, que é a rentabilidade que eu tive durante todo o período desde que eu comecei a usar o cartão. E agora eu quero saber em que momento que eu ganhei de rentabilidade empata com o que eu ganhei de cashback por ter usado o cartão. Então eu vou colocar aqui um valor bem grande, vou colocar aqui, ó, 20 anos e vou calcular. E aí eu vou descer aqui nessa tabela, essa primeira coluna aqui que mostra os juros, ele mostra exatamente o quanto que eu ganhei em um único mês específico de rentabilidade. Veja que aqui no mês 15, 16, tá mais ou menos no que eu tô ganhando aqui nesse período. Então veja como que isso aqui é bem fiel mesmo para uma simulação. E vamos ver em que mês que eu vou estar ganhando mais de 65,70, que é a minha média do que eu ganho de cashback. E veja que não vai demorar muito não, ó. Aqui, ó, no mês 40, então óbvio que tem variações de gasto, variações da taxa Selic, mas aqui a gente tá só fazendo uma simulação, uma projeção. Se eu usar esse cartão no total por 3 anos e 4 meses, no meu caso aqui, usar por mais 2 anos, eu já vou estar ganhando mais de rentabilidade do que de cashback, porque a minha média tá ali em R$ 65 de cashback. Nesse ponto aqui, eu já vou estar ganhando 66 e daí pra frente só vai aumentar. Veja só que interessante. Então, nesse gráfico aqui, no futuro, daqui a 2 anos, se eu puxar esse mesmo gráfico aqui, essa barrinha vermelha aqui já vai ter empatado com a barrinha azul e daí pra frente não pega mais. A barrinha vermelha só vai crescer. Uma outra coisa interessante que eu quero te mostrar aqui. Aqui nessa coluna de total investido, mostra o total, não só do mês específico, mas o total acumulado que você ganhou de cashback, sem contar a rentabilidade, que seria como se fosse o aporte que você fez. No nosso caso não é um aporte, né? É um cashback que a gente ganhou por ter usado o cartão de crédito. E nessa coluna aqui, total em juros, mostra o total que você teve de rentabilidade acumulado. Então esses, por exemplo, no mês 5 aqui, 12 e 10, é o quanto que você ganhou durante os 5 meses, não só no mês 5 especificamente. A gente já viu aqui em que momento que no mês específico eu vou estar ganhando mais de rentabilidade do que de cashback. Agora eu quero ver aqui junto com você em que momento em que no total, desde que eu comecei a usar o cartão, somando tudo que eu ganhei de cashback e tudo que eu ganhei de rentabilidade, em que momento em que esse valor de rentabilidade já vai ser maior do que o total que eu ganhei de cashback. Vamos dar uma olhada aqui juntos. E veja que nessa simulação específica aqui, isso aconteceu no mês 71, ou seja, com 5 anos e 11 meses isso aqui acontece, ó. Veja aqui, ó, que o total ganho de cashback nesse mês específico aqui é de 4.664 e o total ganho de rentabilidade
rentabilidade é de 4.672. Olha só que interessante. E daí pra frente é exponencial. A diferença começa a ficar muito grande entre os dois de forma que é incrível. Veja que aqui eles estão empatados, certo? No mês 71. Se eu for lá no mês 81, olha só a diferença que tá. No mês 81 eu estaria com um total ganho de cashback de 5.321, só que de rentabilidade eu vou estar com 6.652. Já é uma diferença aí de R$1.200 a mais que eu ganhei de rentabilidade do que de cashback. Então percebe como no longo prazo esse benefício aqui é muito grande, porque, por exemplo, se você usa um cartão de milhas, você tem um trabalho a mais que você tem que ficar acompanhando aquelas promoções de compra e venda de milhas, e aí tem um momento específico em que você consegue vender com o dobro do preço. Aqui no Ultravioleta você consegue dobrar o valor sem trabalho nenhum. O seu único trabalho é concentrar todos os gastos no cartão de crédito e deixar isso aqui parado, que depois de alguns meses, mais especificamente aqui 5 anos e 11 meses, nessa simulação específica, você já vai ter dobrado e daí pra frente é exponencial. Olha só que loucura. Se você usar esse cartão aqui por 10 anos, por exemplo, 120 meses, você vai ter ganhado 7.884 de cashback, só que só de rentabilidade você vai ter ganhado 19.701. Você vai ter um total aí de mais de 27 mil reais só de cashback. Aí eu já recebi comentários aqui nos vídeos do tipo assim: ah, nossa, mas você vai concentrar tudo no cartão e vai ter que usar por 10 anos pra juntar 27 mil reais? Não seria melhor você fazer isso trabalhando? Mas pensa bem, eu não tô deixando de trabalhar, nada na minha vida mudou. Eu tô fazendo exatamente os mesmos gastos que eu já faria, eu só tô deixando de comprar as coisas com dinheiro ou com débito e pagando isso aqui com crédito. A única diferença que tá fazendo na minha vida é que na hora de pagar, em vez de eu falar débito, eu falo crédito. É só isso que mudou na minha vida. E você vai ter essa quantidade enorme aqui no longo prazo, que eu já mostrei aqui em outros vídeos no canal, que no longo prazo, olha quanto você vai conseguir tirar por mês só de rentabilidade. Vai chegar uma hora aqui, ó, no mês 158, que você vai estar ganhando mais de R$1.000 todos os meses só de rentabilidade, sem você sacar do valor total que você vai ter acumulado. E nesse ponto aqui, ó, você teria 56 mil reais. Com esse valor aqui, você já ganharia mais de R$1.000 por mês. Como eu falei, tem a variação da taxa de juros, pode ser que ela caia, pode ser que ela suba, a gente não sabe. Mas 200% do CDI é muita coisa. E tem uma outra questão também, a tendência é seus gastos aumentarem. Então, a tendência é que essa curva aqui dos juros compostos aconteça ainda mais rápido.